Então, pessoal, partindo para mais uma aula de lipídios, a gente vai ver a síntese de ácidos graxos, a primeira parte de esquema geral. Primeiro, a gente deve colocar onde que ocorre a síntese de ácidos graxos. Ocorre em vários locais, mas principalmente no fígado, mas também pode ocorrer em adipócitos, glândula mamária. Mas o importante é ter na cabeça que ocorre no fígado. Onde exatamente? No citosol, que é onde as enzimas estão localizadas. Então, a gente deve começando a ver qual que é o momento metabólico em que há a síntese de ácidos graxos. O momento é de abundância de energia e de glicose. A abundância de glicose vai gerar como resposta a liberação de insulina, que vai desencadear, entre outras coisas, a síntese de ácidos graxos. Então, para começar o nosso esquema, aqui eu coloquei o nosso hepatócito. Como a gente já sabe, tudo começa com a glicose. A glicose vai seguindo sua via normal de degradação, transformada em glicerol 3-fosfato, fosfenolpiruvato, piruvato, e o piruvato, então, composto de 3 carbonos, que é convertido a acetil-CoA. Essa conversão é feita pela piruvato desidrogenase. O acetil-CoA, por sua vez, junta-se dentro da mitocôndria, né, com oxalacetato para formar um composto de 6 carbonos, que é o citrato. O citrato segue, então, no ciclo de Krebs. Porém, para haver a síntese de ácidos graxos, eu tenho que ter um estímulo especial. Esse estímulo é o de abundância de energia, em que há grande quantidade de ATP e grande quantidade de NADH sobrando. Dessa forma, colocando aqui o estímulo. Dessa forma, eu tenho o quê? Uma paralisação do meu ciclo de Krebs. Eu começo a ter abundância de acetil-CoA, que então vai inibir por feedback a piruvato desidrogenase e também ativar a piruvato carboxilase, havendo também abundância de oxalacetato. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, esse estímulo de aumento de energia vai gerar o quê? A ativação da piruvato carboxilase, para não criar mais acetil-CoA diretamente, né? A ativação da piruvato carboxilase, que é uma resposta ao ciclo de Krebs paradão, e aumento no acetil-CoA. É um outro estímulo. Mas esse acetil-CoA em grande quantidade precisa ser transformado em alguma coisa. E ele vai ser realmente transformado. Vai ser transformado em gordura, em ácidos graxos, para armazenar energia, já que nesse período eu tenho grande quantidade de energia sobrando. Mas, para isso ser feito, como a gente já colocou, eu preciso ter esse acetil-CoA no meu citosol. Aqui ele está dentro da minha mitocôndria, mas as enzimas para a síntese de ácidos graxos se encontram no citosol. Então, a forma disso acontecer é por uma bomba do citrato. O citrato, ele é capaz de sair da minha mitocôndria. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a junção desse acetil-CoA com oxalacetato para formar citrato, para meu acetil-CoA conseguir sair da mitocôndria e ir para o citosol. Já então, aqui no citosol, o citrato vai ser clivado novamente para gerar acetil-CoA e regenerar o oxalacetato. Mas essa clivagem, então, vai utilizar energia. Mas isso não é um problema, porque eu tenho grande quantidade de energia. Esse, na realidade, vou nomear como 1, é uma das maneiras de regenerar o ADP, porque eu tenho muita quantidade de ATP na minha célula. Bom, continuando então,
o oxalacetato vai ser transformado em malato. Essa é uma etapa especial. Mas primeiro eu gostaria de lembrar que aqui na minha glicólise, deixa eu puxar aqui embaixo, a glicose vai sendo convertida até piruvato e nessa etapa eu tenho a geração de NADH. Esse NADH é, como a gente já comentou, um estímulo para formação de ácidos graxos, porque significa que eu tenho muita energia sobrando na célula. Então, esse NADH vai ser utilizado aqui para conversão de oxalacetato a malato. E esse é o 2. 2 o quê? A segunda maneira de regenerar um produto oxidado e diminuir essa abundância de NADH que eu tenho na célula, regenerando o NAD+, para eu poder continuar com a glicólise e obedecer ao estímulo dado pela insulina, que é o estímulo anabólico, de desaparecer com essa glicose do sangue. Então, continuando, o oxalacetato ele é transformado a malato por uma enzima chamada de malato desidrogenase. E como a gente já viu, ela utiliza um NADH que é transformado em NAD+. O malato, por sua vez, pode regenerar o piruvato. E essa regeneração é feita por uma enzima chamada de enzima málica. Esse processo é muito importante. Por quê? Porque ele vai gerar um dos substratos necessários para a síntese de ácidos graxos. Esse substrato é chamado de NADPH. Então, o malato é convertido a piruvato, gerando um NADPH, que é muito importante para a síntese de ácidos graxos. Então, revisando, o citrato consegue sair da minha mitocôndria, voltando a gerar oxalacetato e acetil-CoA. O acetil-CoA é o meu outro substrato necessário para a síntese de ácidos graxos. Mas, como que isso ocorre? O acetil-CoA ele precisa ser carboxilado para gerar um composto chamado de malonil. Essa carboxilação é feita por uma enzima especial. Essa enzima é chamada de acetil-CoA carboxilase, que é uma das limitantes desse processo de síntese de ácidos graxos. Aqui está a minha enzima. Em uma de suas mãos, ela possui o meu CO2, que vai ser utilizado para carboxilação. Já, junto com ela, ela possui biotina, que também é necessário para qualquer reação de carboxilação, como a gente já viu em outras enzimas. Então, nesse processo, esse meu carboninho aqui vai ser incorporado à estrutura do acetil-CoA, formando então o malonil-CoA. Malonil-CoA. O malonil-CoA é um substrato também necessário para síntese de ácidos graxos. Então, para revisar, são necessários 3 substratos para a síntese de ácidos graxos. Primeiro, o acetil-CoA, que sai da mitocôndria, o malonil-CoA, que é formado a partir da acetil-CoA carboxilase, e terceiro, o NADPH, que vai ser meu composto redutor. O NADPH é formado de 2 formas. Uma a gente já viu, que é pela enzima málica, que transforma o malato em piruvato. A segunda forma é por uma rota alternativa que a glicose pode seguir, a rota das pentoses fosfato, em que a glicose sofre ação de uma enzima chamada de glicose 6-fosfato desidrogenase, sendo convertido a uma pentose 5-fosfato. Nessa transformação, novamente, o NADP pode ser reduzido a NADPH. Então, quais são as 2 formas de eu gerar um composto redutor NADPH? Uma pela via das pentoses e a outra pela enzima málica. Então, tudo isso, primeiro, o NADPH
vai ser direcionado para essa enzima, que a gente já vai comentar. O acetil-CoA também vai ser direcionado a essa enzima e o malonil-CoA a essa enzima. 3 substratos. Quem é essa enzima? Essa enzima é a sintase de ácidos graxos. Ela é um dímero com 7 sítios ativos, como a gente vai ver na segunda aula de síntese de ácidos graxos. Então, pessoal, só para revisar, eu queria colocar assim, esse 1 aqui, então, vai ser a primeira maneira de eu conseguir regenerar o ADP, porque eu tenho ATP sobrando. O 2 é referente à regeneração de NADH, a NAD+, e então 3 eu vou colocar aqui em cima. 3, ou aqui melhor, 3, vai ser referente a outra via de degradação da glicose. Então, o 1, 2, 3 são as 3 vias para desaparecer com a glicose e com a abundância de energia, que vai acabar com a síntese de ácidos graxos. Continuando então, eu quero acabar a aula falando da regulação enzimática da acetil-CoA carboxilase. Ela tem 2 tipos de regulação. Uma delas é a regulação rápida e a outra a regulação lenta, ou seja, 2 formas de regulação diferentes. Na regulação rápida, ela pode ser alostérica, como essa aqui é a minha acetil-CoA carboxilase. Ela está ativa, formada e ativa. Porém, com abundância de ácidos graxos de cadeia longa, como o palmitato, essa minha enzima pode ser degradada a dímeros, a compostos inferiores a ela. Ou seja, só que, pelo contrário também, o citrato regula alostericamente ela da seguinte forma: os dímeros são convertidos a enzima pela abundância de citrato, ou se preferirem, de acetil-CoA, que é o substrato que gera o citrato. Mas a grande presença de ácidos graxos de cadeia longa, vamos dizer assim, inativa a enzima. Essa é a regulação rápida alostérica. Mas essa regulação também pode ser feita por fosforilação. Da seguinte forma: a enzima ativa não possui fósforo. Na sua mãozinha, como a gente já viu, ela possui o CO2 usado para carboxilação. Mas, quando eu adiciono fósforo para ela, eu perco o sítio ativo do CO2. Pense assim que vai ser mais fácil para vocês. Então, quando a minha enzima tiver fósforo, ela vai estar inativa. Sem fósforo, ativa. E quais são os estímulos, então, para fosforilação ou desfosforilação? Primeiro, fosforilação é uma resposta ao glucagon. O glucagon vai ativar intracelularmente 2 enzimas quinases. Uma é a pKa, a proteína quinase dependente de AMP cíclico. Ela vai fazer a adição de fósforo à minha acetil-CoA carboxilase, tornando ela inativa. Mas a abundância de AMP intracelular vai ativar a AMP quinase. Essa é outra enzima que também vai atuar na fosforilação da acetil-CoA carboxilase, tornando-a inativa. Porém, a insulina, como a gente já viu, que é o estímulo para a síntese de ácidos graxos, pode atuar ativando uma fosfatase. Qual que é o papel da fosfatase? A fosfatase retira o fósforo. Retirando o fósforo, ela torna a enzima ativa. Para terminar, a regulação lenta, então, é quando a minha dieta contribui com a formação de ácidos graxos. A minha dieta ela pode ser hipocalórica ou hipercalórica. Em uma dieta hipercalórica, eu vou ter a minha acetil-CoA carboxilase superestimulada, ou seja, vai haver uma super síntese de ácidos graxos, enquanto numa dieta hipocalórica ela não é tão estimulada. Então, vai haver menos síntese de ácidos graxos.
Por isso que manter por muito tempo uma dieta hipercalórica, tu vai ter cada vez mais síntese de ácidos graxos. Finalizando então, a observação final é em relação à síntese de ácidos graxos comparando com a oxidação de ácidos graxos. Como a gente viu na beta-oxidação, meu ácido graxo ele precisa entrar na mitocôndria. A beta-oxidação ocorre na mitocôndria. E para ela entrar na mitocôndria, meu ácido graxo ele depende de uma enzima, a CAT1, que vai colocar ela para dentro da mitocôndria. Ela depende especialmente da CAT1, mas também depende sim da CAT2. E então, dentro da mitocôndria, o ácido graxo pode ser quebrado a acetil-CoA. Agora, quando há a síntese de ácidos graxos, primeiro, onde que ela ocorre? No citosol. E qual que é a enzima chave nesse papel? Acetil-CoA carboxilase. É importante ressaltar que a acetil-CoA carboxilase vai transformar o meu acetil-CoA em malonil-CoA. E esse malonil-CoA, então, vai desativar, ou seja, inibir a CAT1. Por isso que quando está ocorrendo a síntese de ácidos graxos, não ocorre a oxidação. Porque o meu composto, o malonil, ele é tão mal que ele acaba inibindo o meu gato, minha CAT1. Então, malonil inibe o gato. Então, pessoal, essa foi uma aula bem longa, mas muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!